Será que a complexidade da natureza também é obra do acaso? Ciência revela Deus. Com Charles Mickey. Olá, tudo bem? Esse é o 5º vídeo da série Ciência Revela Deus. No vídeo anterior, nós abordamos a complexidade do corpo humano. Nesse vídeo, iremos abordar a complexidade da natureza. A glicose é o combustível de todos os seres vivos. Os seres vivos obtêm energia a partir desta molécula, que dentro das células, quando elas fazem a respiração celular, liberam energia, gás carbônico e água. A natureza pega esse CO2 e água com luz solar através da fotossíntese, formando novamente a molécula da glicose. E esse é um ciclo que se perpetua. A fotossíntese, ela ocorre no cloroplasto da planta ou da alga, que tem clorofila, cuja molécula tem capacidade de captar a luz solar para formar a glicose. E essa glicose formada dentro da planta, ela irá reagir e formar moléculas orgânicas maiores. A fotossíntese é um processo extremamente complexo. Quando ela está ocorrendo, ocorrem simultaneamente 70 reações químicas, sendo que muitas delas ainda são desconhecidas. A fotossíntese produz oxigênio e glicose para todos os seres vivos. Os animais, eles se alimentam dos frutos das plantas, que têm glicose armazenada. É interessante que, ao se alimentar, eles perpetuam a sua espécie e depois, como o resíduo de sua alimentação, acaba espalhando por todo o meio ambiente as sementes que estavam dentro dos frutos, perpetuando também assim as espécies das plantas que não têm como se locomover. E os animais, eles se alimentam através de uma complexa cadeia alimentar. Para se ter uma ideia, os protozoários têm 50 mil espécies. Já o reino fungi, que são os fungos, existem mais de 100 mil espécies. As plantas, mais de 400 mil espécies. E os animais, mais de 50 mil espécies. Sendo que um ser vivo se alimenta de outro ser vivo para poder propagar a vida sobre a Terra. Sendo que essa cadeia alimentar, ela está num equilíbrio. E ela só perdeu o equilíbrio com a ação humana, sendo que algumas espécies foram extintas. Mas se não fosse a ação humana, essa cadeia alimentar, ela tem um equilíbrio perfeito. Esse equilíbrio é tão perfeito que só pode ter sido projetado. Para se ter uma ideia, para uma proteína se formar ao acaso, seria mais fácil uma pessoa ganhar 8 vezes seguidas na Mega Sena. Tamanha dificuldade de se formar uma molécula orgânica tão grande ao acaso. Porque a proteína, ela tem milhões, bilhões de átomos. Sendo assim, é muito difícil estabilizar uma molécula orgânica tão grande com tantos ligandes. Eu trabalhei num laboratório de química orgânica que sintetizava moléculas. E um trabalho nosso era sintetizar uma molécula que faça o trabalho da urease, que é a molécula que quebra a ureia. Vocês não têm ideia da dificuldade que é sintetizar essa molécula, sendo que nós tínhamos equipamentos adequados, metodologia científica, matéria-prima adequada e quantidade estequiométrica de cada reagente, tendo todo o conhecimento científico. Mesmo assim, era muito difícil estabilizar essa molécula orgânica porque ela era grande. Como pode, então, ao acaso, ser formada? Para se ter uma ideia,
o nosso corpo ele é simétrico. Você sabia que a distância do umbigo até o chão corresponde a 61,8% da sua altura? Sim, há muita simetria, não só no corpo humano, mas também nas colmeias de abelhas, tamanho das flores, diversas formas da natureza e até a disposição das estrelas do espaço também tem proporções e simetria. A Terra, ela tem um eixo de inclinação de 23 graus e isso proporciona as 4 estações do ano. Na primavera, as flores elas aparecem para a polinização, para que possa gerar frutos e propagar a vida. Já no outono, as folhas caem, as flores se transformam em frutos para servir de alimento para os animais, para que a vida se perpetua. Então percebemos que esse eixo de inclinação, 23 graus, ele é extremamente importante para a manutenção da vida na Terra, porque cada estação ocorre mudança na temperatura, umidade do ar, quantidade de chuva, insolação, evaporação, radiação solar, velocidade e direção do vento, influenciando no ciclo de vida de todos os seres vivos, favorecendo a vida e a sua perpetuação. E esse eixo de inclinação também, ele confere outra propriedade ao planeta, correntes marítimas, que impactam diretamente o clima, favorecendo a perpetuação da vida. O que dizer da importância da Lua nas marés? Sem a Lua, o eixo de rotação da Terra perderia sua estabilidade. O que isso causaria? Variações caóticas. As consequências seriam invernos com temperaturas em torno de 80 graus negativos, verões acima de 100 graus Celsius, prejudicando drasticamente a vida. Então, apenas não ter a Lua já tornaria a vida na Terra improvável da forma que nós a conhecemos. O que dizer da harmonia das leis que regem o universo e das leis que regem a natureza? O que dizer da harmonia das 4 forças do universo? Força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca? O que dizer da harmonia das 26 constantes universais? Tudo isso foi projetado para que o universo pudesse existir e a vida acontecer da forma como conhecemos. A Terra tem uma órbita estável em torno do Sol, graças a um mágico equilíbrio de forças entre a força gravitacional do Sol, que puxa a Terra para o seu centro, e a velocidade de translação que puxa a Terra para fora da órbita. Então, esse equilíbrio proporciona essa estabilidade na translação da Terra em torno do Sol. Se a Terra viajasse em torno do Sol a uma velocidade menor, esse equilíbrio de força seria deslocado e o Sol iria tragar a Terra. Se a Terra viajasse a uma velocidade superior, ela sairia pela tangente e sairia fora do sistema solar. Das duas formas, a vida seria completamente destruída. O universo tem mais de 200 bilhões de galáxias, tendo estrelas, planetas, buracos negros, todos esses astros em equilíbrio dinâmico. É espetacular o equilíbrio do universo. O Big Bang significa grande explosão. Se nós acreditarmos no Big Bang, seria semelhante a acreditar numa explosão de uma fábrica de carros. E após a explosão, todas as peças se encaixarem cada uma no seu lugar e carros saírem pela rua andando de forma perfeita, com cada peça no seu devido lugar. Então, explosão não constrói. Muito pelo contrário, explosão destrói.
Será que a beleza e a complexidade da natureza é produto de forças irracionais agindo de forma desgovernada? Toda essa complexidade está apontando para um ser superior, inteligente, que planejou, projetou todo o universo e a vida de forma minuciosa para que a vida pudesse existir, se propagar e se perpetuar.